os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel.
por ele. Eu sei que não é culto de oração. Não, só um irmão, pega só um. Não pegue na mão, não é corrente não, não é corrente não. Pega um irmão. E você vai orar individualmente pela vida dele. Dois, um é a metade de um. Você vai, a Bíblia diz assim, meus irmãos: orai um pelos outros para que sareis. Amém? Você está precisando de cura, é o momento agora. Teu irmão vai orar por você e Deus vai sarar as tuas feridas, as tuas dores. Amém? Oremos. Pai, queremos colocar diante de Ti cada irmão que aqui está, cada vida, Senhor, que precisa de um milagre, que precisa, Senhor, da Tua mão saradora, da Tua mão que cura, Tua mão que liberta, Senhor. Senhor, que do alto dos céus o Senhor derrame saúde física, saúde neste corpo, Senhor, que precisa, Senhor, neste momento de restauração, que precisa de renovação, Senhor. Deus, por favor, pode ser a alma que está doente, Senhor, com qualquer problema de ordem espiritual. Tu és a cura, Senhor. Tu és a libertação. Tu és a mão que salva, sara e liberta. Por favor, Senhor, cuida. Cuida, Senhor, do Teu filho. Cuida da Tua igreja, Senhor. Cuida dos Teus filhos neste momento. Nós colocamos diante de Ti, porque sabemos que contigo a nossa vida está segura. Contigo, Senhor, não corremos risco nenhum, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor quer o nosso bem. Então, Pai, por favor, toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Eu te peço isso, hoje e sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Deixa eu ver alguém para mim. Cadê a Laércia? Pega aqui na minha mochila. Cadê minha mochila? Aqui, ó, traz tudo. Nos momentos, meus irmãos, de dízimos e ofertas, tá certo? Deixa eu falar uma coisa interessante. Eu sempre gosto de falar. A gente está acabando, né? Como é o nome dela? Tatiane. Nós estamos acabando, os pastores, né, os líderes, e sempre mostrar exemplo de contribuição na Bíblia. Por quê? Hoje eu falei e vou falar também sobre a importância de a gente enxergar aqueles que já fizeram a carreira, aqueles que já passaram por situações que a gente já passou. Então é muito fácil a gente chegar e dizer assim: vamos para os dízimos e para as ofertas, né? E não explicar o que é esse momento. Então, meus irmãos, existia uma viúva no meio dos crentes ricos. Olha que coisa, né? Como a igreja é hoje. Tem pessoas que são, né, que têm condições e outras que não têm condições. E graças a Deus, porque existe igreja assim, Danilo, que tem pessoas de nível superior, financeiramente falando, e outros que só a graça de Jesus, né? E nessa igreja que Jesus conta, a viúva era uma pobre viúva. A Bíblia diz que era uma pobre viúva. Além de ser pobre, era viúva. Não tinha, porque naquela época a mulher, ela vivia completamente dependente do esposo. É diferente hoje. As mulheres hoje trabalham, né? Às vezes ganham mais do que o homem, né? Antes não, era a mulher era dependente. E eles estavam na igreja ali, e a Bíblia diz que todos davam do que sobejavam. E a mulher, ela pegou a moeda que ela tinha, e aquela moeda era tudo que ela tinha, e ela depositou. O que mais me chama a atenção não é a questão da moeda, porque a fé da pessoa, isso vai pela fé, meu irmão. A fé, ela é impressionante, mas o que mais me chama a atenção é que Jesus estava observando isso. Eu temo e tremo quando eu vejo essas coisas, sabe? Porque no recôndito do coração dela, puxa, ela sabia que estava fazendo para Deus. E mesmo ela sabendo que Jesus estava ali observando, ela não sabia que Jesus estava observando, mas ela sabia que Deus estava vendo a atitude dela. E é isso que é mais lindo, é quando você entende o que faz, sabe para quem faz e sabe que Ele está vendo todas as coisas. Então, quando você sabe ofertar ao Senhor, dizimar, faça isso com essa compreensão. Ele está te vendo, Ele olha o teu coração. Amém?
O diácono vai passar e você com muita alegria enquanto louvamos ao Senhor. Amém? Agradecer ao Pai por essas ofertas e esses dias de chegar a essa casa. Que Tu continue abençoando, Senhor, cada um que dizimou e ofertou para a honra e glória do Teu nome. Aqueles que não puderam ofertar, ó Deus Pai, que Tu console o coração e dê esperança, ó Deus Pai, de dias melhores para a honra e glória do Teu nome. E que um dia ele venha aqui com alegria entregar o seu dízimo e a sua oferta. Que esses valores, Senhor, sejam aplicados na Tua obra para a restauração de vidas e almas, ó Deus, em nome de Jesus. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Obrigado. Meus irmãos, é tão bom quando a gente tem pessoas que nos ajudam, né? Pessoas que são referências para nós, sabe? Eu louvo a Deus por sua vida, você que nos ajuda aqui no grupo de vida, né? Eu não estou reclamando, não. Eu estou muito feliz, né? A gente chega e tem trabalho para fazer, né, amor? A gente chega e luta, puxa a cadeira, puxa aí, a gente vai chover, puxa para cá, um pega, outro pega. Meus irmãos, isso é igreja, viu? Muito obrigado por sua ajuda, por sua fidelidade, sabe? Você que ora por esse lugar, você também, sou grato a Deus por sua vida, você que está vindo, tá bom? E a palavra de hoje, quem aqui ouviu a palavra lá do Cristo pela manhã? Levante sua mão. Só 3 pessoas, então graças a Deus, vocês vão ouvir novamente, ok? Mas que Deus fale ao teu coração de forma diferente. Amém? Abra aí em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Quem foi encontrando, se põe em pé em referência à palavra. Você que pode ficar em pé. Diz assim a palavra de Deus. Olha aí os diáconos mirim me ajudando agora, né? Gabi adoeceu e Laura adoeceu no mesmo dia, né? Foi. Aí a família foi por Cristo. Aí deixa eu ler aqui. Amém. Vamos lá então. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia,
está assentado à direita ou à destra do trono de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Fala os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Para a gente entender, meus irmãos, Danilo, compreender esse início desta fala, São Marcos, do escritor de Hebreus, é necessário que a gente volte ao capítulo anterior. Por quê? Porque se você observar, coloca aí o versículo 1, por favor. Ele inicia a palavra dizendo portanto. E portanto não inicia nenhuma carta. Tu já fez alguma carta com o nome portanto? Ou escreveu uma carta para a namorada, portanto? Ninguém escreve dessa forma. Então, portanto, é uma continuação de alguma coisa. É algo que ele estava falando anteriormente. Você fala um assunto e diz portanto, para poder finalizar, ou então de igual modo, ou então ele começa uma outra fala fazendo o link com o que estava no passado. E o capítulo 11 de Hebreus é um dos textos mais conhecidos dos crentes, dos cristãos, que é o texto dos heróis da fé, que fala de Abel. Coloca para mim só o início do capítulo 11, por favor, versículo 1, por favor. 11, 1. Pronto. Pela fé, ora, a fé é a certeza das coisas. 2. Aí ele começa. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Coloca o 3. Aí ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, as coisas que não aparecem. 4. Aí vem, pela fé Abel ofereceu a Deus uma... E aí ele começa a mostrar homens que já viveram entre nós e fizeram, São Marcos, uma excelente carreira. Por que carreira, pastor? Porque o escritor de Hebreus, Danilo, ele vai fazer uma analogia. O que é uma analogia? Ele vai comparar a nossa vida cristã a um atletismo, a uma maratona. Que coisa bonita. Ele vai fazer um link na tua mente, ele vai criar na tua mente que você está numa corrida, uma maratona. E esses homens, Abel, Noé, Moisés, Abraão, todos esses homens aí, já correram a sua carreira e venceram. Então ele diz, coloca o verso 1, por favor. Portanto, também nós. 12:1. Nós. Olha só. Portanto, também o quê? Nós. Então, olha, Dilene, que coisa linda. Ele estava falando no capítulo 1, Anthony, dos heróis da fé, conhecido como os heróis da fé. Aí agora ele diz assim, portanto, também, está no passado ou no presente? Está no presente. Então ele está dizendo que da mesma forma que os heróis da fé estavam correndo a sua carreira cristã, eu e você também estamos na mesma carreira. Olha que coisa maravilhosa. A mesma Olimpíada, a mesma maratona, eu e você estamos participando. A mesma de Abel, seu Toninho, a mesma de Moisés. Aí ele diz assim, estamos rodeados de grande nuvem, tira não, garotão, de grande nuvem de testemunho. Se estamos rodeados, seu Marco é inteligente, eu gosto de São Marco, Marco é inteligente. A gente está onde? Se está rodeado, a gente está onde? Ao redor. Então, possivelmente é um ginásio. Por quê? Porque os testemunhas, a grande nuvem de testemunhas está o quê? A rodear-nos. Então, na cabeça do autor, ele está criando na nossa mente que a gente está num estádio onde existem pessoas nos observando. Agora, presta atenção. Esse estádio está lotado ou está vazio? Por quê? Porque ele diz, a
rodear-nos de tão grande. Então tem muita gente. Agora, esse pessoal estão nos vendo? Pergunta ao teu irmão: Abel está nos vendo? Hein? Moisés está nos vendo? Imagina, hein? Moisés: Silvestre, vai Silvestre, vai. Aí Abraão: vai lá, Danilo. Não creio que o autor quis dizer isso, né? Não creio. Eu acredito que o autor está falando do exemplo de fé que esses homens viveram. Uma analogia. É o exemplo, ou seja, aquilo que eles passaram serve para mim e para você, para a gente ver onde eles erraram, para a gente não errar, e ver onde eles acertaram, para a gente acertar. É isso. Quando ele fala nuvem de testemunha, olha, meus irmãos, não, vamos lá. Eu perguntei ao Alisson hoje, se ele fosse jogar bola, qual como é que chama a pessoa que ele mais gosta, o ídolo dele. Aí ele disse Júlio. Eu digo, meu Deus do céu, Júlio? Mas ele disse Messi. Depois ele falou Messi. Você imagina, você é um jogador de futebol e tem Messi na arquibancada, torcendo por você. Um dos melhores. Para mim, um dos melhores foi Zico. Zico para mim foi um dos melhores. Não é isso? Para mim foi. Imagina eu jogando bola e Zico torcendo por mim lá. Oh, maravilha. Galinho de não é? Galinho de Quintino, né? Quintino, galinho de Quintino. Tamanho de nada, mas fazia gol bonito. Mas para mim foi Pelé. Pelé? Pelé. Sou mais Maradona. Aí, essa nuvem de testemunhas, seu Marcos, Jacilene, são os melhores que já correram. Olha que coisa linda. Ou seja, se a gente olhar para o exemplo dele, dificilmente, Danilo, vamos errar. Esses homens passaram por todo tipo de situação que você nem imagina. Que talvez você nunca vá passar por situação que esses homens passaram. Mas o escritor de Hebreus diz o seguinte: olha, eles são homens de fé, que passaram luta, que correram a maratona, mas não são homens inatingíveis. Por isso o escritor diz, também nós. Esse também nós fala muito isso. Somos iguais a esses homens. Eles são melhores que nós. Entenda isso. Não são melhores que nós. A mesma fé que esses homens têm, nós temos. E ainda melhor. Porque nós temos a fé vindo diretamente do Senhor Jesus. E esses homens, muitos deles viveram antes de Jesus vir. Pois Jesus disse, mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas acreditaram. Então, meus irmãos, existem 3 objetivos nessa carta aqui, nesses 2 versículos. O primeiro é que o escritor de Hebreus, ele quer nos motivar. E o que é a motivação aqui? É exatamente esta grande nuvem de testemunhas. Não há nada mais motivador do que uma torcida, seu Marcos. Eu disse hoje pela manhã, eu vou dizer novamente, quando eu jogava handebol, às vezes a gente estava perdendo, mas quando a torcida começava a gritar, a vibrar, aquilo emocionava a gente, o pouquinho de força que a gente tinha, a gente usava e muitas vezes chegava a vencer o jogo. Chegamos a vencer um campeonato muito importante para a gente, por conta que a torcida adversária começou a torcer também por nós, juntou com a nossa torcida, porque a gente estava perdendo com a diferença de 10 ou 15 gols mais ou menos, e a gente conseguiu reverter e ganhamos o campeonato por conta da torcida que nos emocionou. A torcida é importante. Então, a ideia do... Obrigado, meu irmão. Bota aqui. A ideia do autor é nos motivar, dizer, olha, você não está sozinho. Essa carreira que você está fazendo aí, você não está correndo sozinho. Muita gente já correu e venceu. Você é mais um que é vencedor. Você é mais um que tem uma direção onde você vai chegar. Uma segunda coisa importante também é que não só ele quer nos motivar, mas ele diz que nós temos um objetivo, um desafio. E eu disse pela manhã, digo também hoje. Todo crente tem um desafio. Nenhum crente vive à mercê do mundo ou sem objetivo na vida. Se você vive sem um objetivo para Deus na sua vida, então você não entendeu o chamado de Deus. Ah não, pastor, o meu objetivo é ser um professor. O meu objetivo é ser um advogado. Não, isso não é o objetivo de Deus.
O objetivo de Deus é o chamado que Deus tem para você executar a obra dele. Todo cristão tem uma carreira proposta. E qual é essa carreira, pastor? Que todo cristão, seja ele advogado, juiz, jogador de futebol, tem. É a carreira para a vida eterna. Todo cristão tem que entender que essa carreira para a vida eterna, esta maratona, é o mais importante da sua vida. Mais importante do que teu filho, mais importante do que tua esposa, mais importante que tua família, mais importante que teu pastor, mais importante que tudo na vida. É a tua vida com Deus, é a tua salvação. Isso é mais importante que qualquer coisa. É o teu, sabe, é o objetivo, o desafio, quando ele diz assim, ó: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira para fazer. E ele diz: corra com perseverança. E o que é perseverar, seu Toninho? Perseverar é nunca desistir. Por quê? Porque nessa carreira do Senhor existe muita coisa que quer nos parar, que quer nos puxar. Como eu vou correr, Danilo? Me diga. Eu estou numa maratona. Eu vou correr de sandálias havaianas? Vai me atrapalhar, gente. Eu vou correr com uma mochila nas costas? Ou com uma calça colada, apertada, com uma calça jeans? Não. Isso é um peso para a minha vida. Lembre-se, existem muitos pesos em nossa vida que querem nos atrapalhar na nossa carreira cristã. Quer ver? Você sabe. Diga aí algo que atrapalha a tua carreira cristã. Pesos. Não é pecado, são coisas, pesos. Vamos lá? Cite para mim. Edilene, diz aí um. Só fazer isso de casa. Olha, mulher que só quer trabalhar dentro de casa, não quer saber nada de Deus. Mulher vai orar, Deus vai orar. Não, tem prato para lavar. Vai fazer mulher. Lembra de quem foi? Marta e Maria, né? Você lembra? Pronto, que exemplo maravilhoso. Olha só, de manhã eu perguntei, ninguém sabia de nada. Vocês são crentes de verdade. Maria, foi Marta ou Maria que estava? Marta que estava trabalhando, não era? Aí Maria lá, ó, quedada aos pés de Cristo. E Marta: tome prato para enxugar, tome louça para lavar, tome comida para fazer, tome roupa para lavar, tome vassoura para varrer. E aí não achou pouco, foi chamar Maria. Possivelmente ela já tinha chamado Maria. Maria não deu nem importância para ela. Ela foi falar com quem? Com Jesus. Porque se ela não me obedece, vai obedecer a Jesus, né? É aquela coisa: Maria, me ajuda aqui. E ela olhando para Jesus. Maria, não, tu é homem, né? Maria, me ajuda. E ela olhando para Jesus. Jesus falando: Maria. Aí ela ficou com raiva, eu acho, na minha cabeça. Aí chegou no ouvido de Jesus e disse: mestre, fala com ela, tem muita coisa para fazer aqui. Manda a Maria vir me ajudar. Aí Jesus disse o quê? Eita, Jesus maravilhoso. Aquele olhar sereno, né? Para o sermão, olha para Marta, né? Para Maria ou para Marta? Para Marta, gente. Aí disse: Marta, tanta coisa você está se preocupando, só basta uma coisa. Maria escolheu a melhor parte. Meus irmãos, não é que Jesus está ensinando que você vai deixar a casa comer o grude, não. Pegar os pratos desse tamanho, não é isso. Ele está dizendo que a prioridade deve ser estar quietado aos pés do Senhor. Lute para você derramar tempo para estar quedado aos pés do Senhor, estar aprendendo do Senhor, estar adorando, estar buscando a Deus. É isso que Jesus quis dizer. A melhor parte é que ela estava ouvindo coisas celestiais. Enquanto a outra estava cuidando das coisas da terra, a outra estava ouvindo a oportunidade de ouvir as coisas espirituais. Eu faço uma pergunta a você. A Bíblia diz que não há tempo para toda coisa. Qual é o tempo que a gente tem para ouvir as coisas do Senhor? Diga, vamos botar tudo os pingos nos is agora. Qual é o tempo que a gente tem para ouvir as coisas do Senhor?
Toda hora. Mas qual é o tempo que a gente determina como igreja? Me diga. No domingo. Não são nos domingos, não são dias de culto. Imagine que nesses dias são dias que Jesus vem visitar. Entenda, estou fazendo uma analogia aqui. Jesus está conosco todo momento. Mas é o momento que a igreja se reúne. É o momento que Deus vai falar, é o momento que Deus está presente com a sua igreja. É o momento que a noiva do céu está presente. Então esse é o dia que deve ter prioridade no nosso coração. Assim como ela deu prioridade aos pés. É isso que Cristo quis dizer. Mas o que acontece? Quando chega no dia, sempre vai acontecer de ter alguma coisa, meus irmãos. Sempre. É um aniversário, é um jogo, é um passeio, é alguém que chega na sua casa. Meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa. Você está prestes a ir para a igreja, um encontro marcado com Jesus Cristo. Aí chega uma visita naquela hora. O que é que você faz? Hã? Para a igreja comigo. Muito bem. É isso. Ô, meu irmão, estou indo para a igreja. Vamos comigo? Não, rapaz, vamos comigo. Quando a gente voltar, a gente vai comer um pastel, um cachorro. Convida, né? É mais bonito que chegar. Não, fica aí, espera eu voltar. Que tipo de crente é esse? Deixou a visita em casa sozinho. Pior ainda, vai embora que eu vou para a igreja. Pior ainda, né? Chama para a igreja, convida. Vamos para a igreja comigo, rapaz. Ou não ir para a igreja e ficar com a visita. Ou não ir, ficar. Aí é pior, né? É um péssimo testemunho para você deu mais valor à visita do que a Deus. É isso. Meus irmãos, é isso que Cristo quer dizer. A prioridade no coração onde é que está. Então, o desafio, corramos com perseverança. E o alvo? O alvo é quem? Cristo. É Jesus. Coloca aí o verso 2, por favor. Olha o que ele diz aí. Olhando o quê? Firmemente. O que é uma pessoa firme? O que é uma pessoa firme, Jacilene? O que é uma pessoa firme? Diga aí. Que não desiste, que está sempre ali, constante. Certo do que ele está fazendo. Uma pessoa que é certa do que quer. Não é isso? Uma pessoa determinada. Você olha uma pessoa com um olhar firme, é aquela pessoa que diz assim: olha, eu tracei essa meta e vou até o fim. Só firme assim. Então, quando ele fala assim, olhando firmemente, ele está dizendo assim: não deixe de olhar para Jesus, porque se você deixar de olhar para Jesus, você vai afundar. Lembra de Pedro? Jesus aparece, eles estão lá na vigília da noite. Jesus vai pregar uma peça, né? Porque, ô Jesus, vai aparecer na vigília da noite, de madrugada, andando por cima das águas. Os pobres quase que morriam afogados, né? É um fantasma, ele está um fantasma. Jesus gritou: não é fantasma, não, sou eu. Eles ainda duvidaram, né? E disseram: se é tu mesmo, Pedro, né? Pedro era meio, né? Pedro era meio atrevido, Pedro. Pedro era meio genista, né? E cabeça dura. Cabeça dura, Pedro. Mesmo, é o Senhor, então manda eu ir contigo. Porque ele sabia quem era o Senhor, né? Manda eu ir contigo, você é mesmo? Aí Jesus disse: vem. E a Bíblia diz desse jeito, meu irmão. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas. Aí a Bíblia diz desse jeito: e reparando ele na força do vento, começou a afundar. Ou seja, se eu estou olhando aqui para Jesus, estou olhando para minha esposa, Jesus ali, e o vento começa a soprar, fazer zoada do meu lado, e eu reparo na força, eu tiro o olhar de Cristo. Perde o foco, ele perdeu o foco, tirou o olhar de Jesus. O que aconteceu com ele? Então é o que acontece na nossa vida. Quando tiramos o olhar de Jesus, a nossa vida vai afundar. Aí temos que fazer como Pedro. Acho bonito esse Pedro, né? Ele chegou: Senhor, me socorre. Aí temos que pedir socorro a Jesus. Porque a queda, a abaque, que só Jesus pode nos socorrer. Porque assim, quanto mais você conhece Jesus, quando você cai, se é que você vai cair, em nome de Jesus não vai cair, para se levantar ainda é pior, porque você já conhece a verdade. Veja quantas pessoas estão feridas, conhecem a verdade, estão feridas aí, não querem mais voltar para a igreja. É pior. A Bíblia até diz assim: é melhor que nem conhecer essa verdade. Porque a pessoa já conhece todos os trejeitos do crente. Já conheço, pastor já conheço, equipe de louvor, já conheço, não quero voltar mais não, é abuso de tudo.
É melhor uma pessoa que não conhece nada e está desviada do que uma pessoa que já conhece muito e ainda não se decidiu no coração de estar com Cristo. Temos um alvo, meus irmãos. Esse alvo é Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele faz uma analogia com o pessoal do capítulo 11, Abel. Eu pergunto a você, em que Abel agradou a Deus? Alguém me ajuda? Abel, ele agradou a Deus em quê? Nas ofertas, né? Ele deu as primícias, ele deu o melhor que ele tinha. Eu pergunto a você, você tem dado o melhor para o Senhor? Não estou falando só de oferta não, estou falando a tua vida. Tem sido o melhor? Você tem dado o teu melhor tempo para Deus? Ou tem dado a Deus o teu cansaço? Você tem dado para Deus o teu melhor dia? Isso é importante. Você vai tirar um dia para orar. É o melhor dia que você está tendo para Deus? Foi aquele dia que você disse, eu vou arrumar um tempinho, 2 minutinhos, né? Mas depois vou fazer um monte de coisa. Será que isso é correto? Será que Deus não merece o teu melhor tempo? Tua melhor devoção? Não merece o teu melhor estado de espírito do que aquele estado cansado, já querendo ir para a cama, sabe? Deus merece o teu melhor. A tua melhor oferta, o teu melhor dízimo, sabe? O teu melhor comportar-se. Ah, porque fulano é tão educado, trata tão bem as pessoas, poxa, a família dele, viu, deve ser assim. Não, é porque o meu Senhor me salvou, ele é educado, ele me trata bem. Então se ele me trata bem, eu trato bem as pessoas. É isso. O seu melhor para Deus deve ser pensado, porque a fé, ela raciocina. A fé não é louca, não é maluca, não é cortar o laço, não é colocar o anjo na garrafa, não. Isso não é fé, não. A fé é racional. Você quer amar alguém? Demonstre com atitudes que você ama. Você ama a Deus? Então demonstre com suas atitudes que você ama a Deus. Isso é dar o melhor para o Senhor. Outra coisa, Abraão. O que Abraão fez tão importante? Ele foi quem? Eu sou filho. Mas ele foi conhecido como o quê? O pai da fé. Eu pergunto a você, como é que está a tua fé? Porque Deus olha para Abraão e vê uma fé grande. Porque ele pegou o cutelo, levantou e ia matar o filho, porque Deus pediu o filho. Homem obediente. Deus em primeiro lugar na vida dele. E olha que era o filho da promessa. Ele pega o cutelo e Deus sabia que ele ia fazer. Não era brincadeira não. Nenhum dos dois estavam brincando ali não. Deus estava provando Abraão para saber se realmente ele o amava, porque a dispensação para a vida de Abraão era algo muito grandioso que Deus tinha. E aquele a quem é muito grandioso que Deus confia, né, maior a responsabilidade. E Abraão fez tudo por aquele filho. Deus deve ter pensado, você ama esse filho? Quero ver se você ama mais do que a mim. Me dê teu filho. E Abraão era um homem de fé, por isso chamado o pai da fé. Ele disse, nós vamos adorar, mas a gente vai voltar. O escritor de Hebreus fala que Abraão acreditava até que Deus era poderoso para ressuscitar. E ele levanta o cutelo, quando ele vai, aí Deus disse, pare. Você já provou a tua fé. Aí lá no meio dos arbustos apareceu um cordeiro, que era uma tipificação do Filho de Deus. Isso é lindo. Aí eu pergunto a você, como é que está a tua obediência a Deus? Está igual a de Abraão? Como é que está a tua obediência? Aquilo que Deus tem te mandado fazer, ou já te mandou fazer, você há anos não obedece. Meu filho, saia para evangelizar. Meu filho, faça um seminário. Meu filho, vá visitar fulano que precisa de Jesus. Meu filho, pregue
pregue a palavra, deixa Deus te usar, deixa, né? Tanta coisa Deus nos fala. É um dom que Deus derrama e o dom está indo escondido. Uma menina, conversando com ela ontem, aí ela disse assim: pastor fulano canta, pastor. Aí depois eu perguntei a fulano, ela disse que não cantava não. Canta, pastor, a voz lindíssima. Ele não está brincando, então não, pastor. Aí chegou outra pessoa, não é fulano, aí a pessoa fez, é linda a voz. Aí eu ficar comigo, puxa, um talento escondido. Usa para Deus. Como é que está a tua devoção? Para finalizar, Moisés. Como você lembra de Moisés? O que é que passa para você, Moisés? Vamos lá. Hã? É o que, Dino? Cajado, né? Cajado é lendo do cajado do Senhor. Escolhido para tirar o povo do Egito. Eita, foi na veia. Moisés foi o Danilo escolhido para libertar o povo do Egito. Só que tem um detalhe. Presta atenção, isso é importante, é que eu finalizo. Mãe de hã? Não, mãe de socorro, né? De Marlene não. Moisés, ele tinha sido criado no Egito. Concorda comigo? Pequenininho, tido como filho lá do faraó. Então esse homem cresceu ali, ele teve amigos. Sim ou não? Sim. Teve amigas, pessoas de confiança. Como era uma pessoa da corte lá de faraó, ele tinha pessoas que serviam a ele. Era um homem importante. Agora observe, quando Deus o chama para libertar o seu povo, ele rompe com tudo isso. Ele rompe com amizades. Ele rompe com tudo, porque ele viu em Deus algo muito superior. Ele viu na amizade com Deus algo que o Egito não podia dar. Ele compreendeu. Mesmo não sabendo nem o nome de Deus, mas ele sabia que aquele Deus que estava falando com ele era o Deus dos hebreus. Porque Moisés era muito inteligente. Ele não só estudou os costumes egípcios, não. Ele estudou com certeza o costume do seu povo. Ele sabia que aquele Deus que estava falando com ele era aquele Deus que o povo tinha falado, né, no passado, que fez, Criador. E aí o que acontece? Quando ele decide libertar o povo, ele pergunta: ok, mas qual é o teu nome? Porque lá no Egito todos os deuses têm nome, né? Todos os deuses têm nome. Qual o nome? Para eu conversar com o faraó, né? E ele disse: eu sou o que sou, eu sou te enviou. E aí ele liberta o povo, rompe com tudo, rompe com o mundo, rompe com o Egito, para ser o libertador do povo. E aí eu faço uma pergunta a você: você tem rompido com o mundo para obedecer e estar com o Senhor? Tem rompido com os costumes do Egito para libertar aqueles que estão cativos e indo para o inferno? Você tem sido usado por Deus para anunciar a palavra àqueles que estão indo para o inferno? Porque Moisés, ele escolheu ser o libertador, ser usado por Deus. E Jesus quer nos usar para libertar pessoas. Você tem sido usado por Deus para isso? É essa carreira, meu irmão, que você está sendo proposta. Coloca novamente o versículo 2 aí. Está aí, está já. Esse é o maior corredor que já existiu. Abel, Moisés, Abraão, nenhum desses é superior a esse corredor aqui. Ele também fez a carreira aqui, viu? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, olha, Jesus tinha uma proposta que era a alegria de estar hoje reinando, a alegria de ter a igreja,
de ter o nome acima de todo o nome, isso é alegria. Deus disse para Jesus: olha, se você suportar a cruz, vencer o mundo, 3 inimigos: o mundo, o diabo e a morte. Se você vencer, você vai ter a alegria de estar assentado à minha direita. Essa é a proposta de Cristo. E esse corredor aqui na maratona não desistiu. E olhe que ele foi até o limite, viu? Porque suou sangue. Isso no original a palavra se chama agon, que para nós veio a palavra agonia. Jesus, ele sofreu a agonia da morte até morrer, mas ele não desistiu de ir para a cruz. Porque a proposta dele, ele entendeu que era muito superior, era muito maior. Eu pergunto a você: tem trocado esta alegria indizível por um prato de lentilha? Por uma amizade momentânea ou por um prazer momentâneo? Será que você tem trocado? Será que eu tenho trocado essa alegria grandiosa que Cristo foi para a cruz por conta dessa alegria? E nós também temos esta proposta desta alegria indizível. Será que eu não tenho trocado pela preguiça, pela avareza, pelo orgulho, pelo pecado? Porque ele diz assim, volta lá no versículo 1, olha: desembaraçando-nos de todo o peso. É uma coisa, são coisas que nos atrapalham na nossa maratona, ok? Foi dito aqui, louça para lavar, aniversário, não sei o que, essa coisa pode atrapalhar a carreira cristã. Mas aqui também fala, ó, do pecado que tenazmente nos... Você já viu alguém assediando uma pessoa? Quem já viu aqui? Não é horrível? A pessoa querendo fugir e a pessoa lá querendo assediar a pessoa. Bom, tem pecado que é assim na nossa vida. Fica nos assediando. E aqui eu finalizo. Essa palavra aqui, assediar, ela dá vazão para 3 principais coisas. A primeira delas é o pecado que nos distrai. Você imagina um corredor, vê se vai apertar aqui. Corredor, está correndo na maratona, a gente está numa corrida, né? Lembra? Estádio, a torcida lá e a gente na maratona, correndo. Aí está lá você correndo, aí uma bandeira bonita. Olha, fizeram uma reforma aqui no ginásio e você nunca vai chegar ao fim, e se chegar vai ser o último ou talvez nem chegue. Porque você fica reparando nas coisas, não tem foco, não tem determinação, não tem propósito firme no teu coração. Existe pecado que tira a nossa atenção. Eu até dei um exemplo. O cara, em vez de estar orando, buscando a Deus, trazendo material para o seu coração, ele está lá no toque-toque, rindo, besteira, piada. Uma hora depois o cara está rindo lá no toque-toque, no WhatsApp. Não é? Pode botar mais de 1 hora. Eu digo assim porque, gente, assistindo Netflix é série após série. Ok, veja só. Se você é uma pessoa organizada, você adorou a Deus, buscou e vai ter um tempo no lazer, nada contra. Mas quando se torna um vício, você deixa de fazer as coisas do Senhor para estar fazendo essas coisas. Esse é o pecado que tira você de tempo. Daqui a pouco você perde o tempo das coisas. Tem mais tempo para Deus, tem tempo para a família, tem tempo para a igreja. Segundo, o pecado que nos controla. Não é só aquele agora que distrai, é o que nos controla. Uma pessoa irada. A gente aprende que, evidentemente, o caráter nunca vai sair. A gente nasce com caráter e vai permanecer até o fim. Porém, nós temos que nos dominar o nosso caráter.
Se é uma pessoa irada, ela vai ter que dominar a ira. Mas uma pessoa que é irada, qualquer hora fica se irando, com raiva. Eu sou crente, viu? Até que pisa no meu carro. Pisou no meu carro, vai ver. Se não é crente, não. Desculpe, eu sei qualquer coisa, menos crente. Concorda comigo? Eu tenho a mesma ira que quando eu era jovem e brigava com todo mundo. A mesma. Quando alguém me faz um mal, a ira vem de imediato. De imediato. A mesma ira, a vontade de esfolar, de voar em cima, de quebrar a pessoa no meio. Mas eu não faço isso. Porque eu sou um cristão hoje. Eu consigo me dominar. Eu consigo dialogar, um bate-papo com a pessoa. Conversar. Mesmo morrendo de raiva por dentro. Posso até não saber demonstrar que estou com raiva. Mas eu vou conversar com a pessoa. Eu vou bater um papo com a pessoa. Antes não era assim. O pecado que nos domina, a avareza, meus irmãos. A avareza é um pecado horrível. Por quê? A pessoa acha que não vai abençoar a obra de Deus porque acha que vai faltar para ele. Diga assim para o teu irmão: acredite, não vai te faltar nada. Porque aquele não fica devendo nada a ninguém. Acredita que eu estou dizendo? A avareza é um pecado, por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor, não é o dinheiro não, viu? A Bíblia diz que o dinheiro é um Deus. Por que um Deus? Porque é a única coisa que consegue com que a pessoa não adore a Deus por conta da avareza. Ela faz meio mundo de coisa, mas quando chega na questão do dinheiro, ela não vai faltar. Ou então, eu tenho muito, não vou dar. Isso é avareza. A pessoa não consegue. Sabe, uma simples coisa. Eu conheço uma pessoa que é... Deus o abençoou de forma grandiosa, é riquíssimo, riquíssimo. Mas eu conversando com uma pessoa, eu disse: poxa, eu acho a pessoa avarenta. Porque sempre que vai dar alguma coisa é pensando em algum retorno. Isso para mim é avareza. E a pessoa disse assim, essa outra pessoa disse: isso eu já percebi há muitos anos. Aí contou uma história, tá vendo? Meus irmãos, a Bíblia diz que a tua mão dá, tua mão direita dá, que a esquerda... Sabe o que a Bíblia está ensinando? Que sempre que puder, faça as coisas só para Deus ver. E a tua recompensa que você faz em segredo, Ele em secreto vai te recompensar. Vença a avareza. Vença. Sabe por quê? Eu garanto a você, eu garanto como pastor a você, eu garanto uma coisa. Por que eu estou garantindo? Porque eu estou colocando a minha palavra diante da Bíblia. Não vai te faltar nada. Nada. Absolutamente nada. Porque existe uma lei na Bíblia, na palavra de Deus, que chama a lei da semeadura. Alguém sabe o que é a lei da semeadura? Alguém já viu falar? Não. Aquilo que você semear, você ceifará. Isso é uma lei da semeadura. Isso não é só para cristão não, viu? Qualquer pessoa. Se você planta manga, você não vai colher abacate. Vai colher manga. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta discórdia, vai colher discórdia. Então, se você é uma pessoa generosa para Deus e para as pessoas, não tem para onde correr, meu filho. Deus vai ser generoso e as pessoas vão ser generosas com você. Não tem para onde correr. Se você é uma pessoa abençoador na obra de Deus, Deus vem e vai te abençoar mais ainda. É isso que eu quero dizer. Não fica com medo que vai faltar. Não vai. Não vai faltar, não vai faltar não. Diga assim: falta não. Falta não. E se faltar, que não falte Jesus na tua vida. Diz. Amém. Que falta dinheiro na tua vida, mas que não falte Jesus. Porque você vai para o céu sem dinheiro, com dinheiro você vai para o céu. E se eu tiver com um bolso cheio e não acreditar em Jesus, você vai entrar no céu com um bolso cheio? Não chega nem perto, vai para o inferno com o dinheiro todo que você tem. Sim ou não? Não é, socorro mãe? É desse jeito.
A voz dele nem me socorro. O dinheiro fica. Deus fica. O dinheiro fica. Fica. Vai embora. E por último, o pecado que seduz com facilidade. Eita. Sabe aquele pecado que ele não precisa nem se esconder. Ele, quando aparece para a gente logo de cara. Estou aqui, já aparece para ele. Tem pecado que vem escondido, né? Camuflado. Para ganhar a gente precisa de labuta. Mas esse pecado que seduz a gente, porque ele sabe que é do nosso gosto. Quando ele aparece, a gente já. Eita, me quebrei. Diz assim para teu irmão: é esse pecado aí É esse pecado aí. que você tem que abandonar. Que você tem que abandonar. Senão você não chega Senão você não chega. ao final da corrida. Ajuda, Jesus. Como diz o pastor Augusto, né? A veia. Você não chega na corrida, no final da corrida, se você continuar com esse pecado que te seduz. Abandone. Hoje. Amém, Toninho? Vamos ficar aí, meus irmãos. Tenha perseverança, Danilo. Eu contei uma história, Danilo, de manhã. Depois você vê no YouTube, meus irmãos. Viu, seu Marco? Depois dá uma olhada no YouTube. O nome da mulher é Gabriela Andersen. Esta mulher, na maratona de 1984, ela foi a última a chegar. Ela, quando entra no estágio... Cambaleando, exatamente. Ela entra, e ela, quando é entrevista, né, ela disse que os músculos dela atrofiaram. Que ela chegou num limite do seu corpo. E ela entrou assim, meus irmãos, eu fiz uma... entendendo, ela entrou assim, ó, entrou assim. E os paramédicos viram aquilo, já entendiam que ela ia cair ali. E foram tentar pegar ela foi afastando. Ela não queria chegar até o final. Ela foi cambaleando, e a gente olhando o bicho, dá um negócio na gente, porque parece que ela vai cair com o rosto no chão, porque ela está assim, pensa. E quando ela ultrapassa a linha de chegada, os paramédicos chegam, ela desmaia, né? E ela conta que, ela disse assim, que determinou no coração dela: eu quero cruzar a linha de chegada. Independente do que seja, ele cruzou. Aí o público foi em pé. O que o escritor de Hebreus está falando é exatamente. Não lembra nem quem foi o primeiro desse. Não, ninguém entendeu. Ninguém nem lembra, foi tão impactante. Meus irmãos, o escritor de Hebreus está falando exatamente esse limite que a gente tem que chegar. Suar sangue como o nosso treinador maior fez. Será que você chegou no limite para não abandonar o Senhor? Se não, persevere. Existe uma carreira proposta para você, uma alegria indizível. Mas soe sangue. Chegue com os músculos todo atrofiados, mas ultrapasse a linha de chegada. Lembre-se, olhando para o autor e consumador da fé. É Ele que dá a fé, é Ele que mantém a fé e é Ele que vai finalizar a tua fé. Então, olha, persevera que vale a pena. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um culto ao Senhor. Essa igreja que aqui está, Senhor, que a tua palavra frutifique em cada coração. Que sejam perseverantes, que sejam fiéis, que sejam homens de fé, homens que zelem por sua carreira cristã, homens que não abandonem, Senhor, homens que não deixem de olhar para Ti, homens e mulheres que temam e tremam diante do Senhor, homens honrosos, Senhor, que acima de tudo te dignifique e te honre com a vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção, meu irmão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito repouse sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço do irmão e vai na paz do Senhor.